No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a confirmação por parte da Microsoft em que esta diz que não será possível usar o Windows 11 no processador M1 da Apple. Birra por parte da Microsoft, coloca o fone ao ouvido ou aumenta o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Encore, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Encore distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Encore gratuitamente ou vá a Encore.fm para você começar. O novo sistema operativo Windows 11, anunciado recentemente pela própria Microsoft e que será lançado oficialmente a todos a 5 de outubro de 2021, vem trazer uma nova cara e um virar de página por parte da gigante norte-americana. Se este sistema operativo sempre foi e sempre será um concorrente sério no mundo dos computadores, visto que é o sistema operativo mais vendido e mais usado no planeta, agora com esta nova atualização, ou seja, o Windows 11, a situação ainda ficará mais séria. O seu design, as suas funcionalidades, os seus recursos são o cartão de apresentação deste novo e tão aguardado sistema. Uma das coisas boas que o Windows permitia era ser usado em modo dual boot nos PCs da Apple, onde claramente isso era uma grande vantagem, pois o facto de um usuário ter um único equipamento e ter a oportunidade de usar dois sistemas operativos e assim usar programas diferentes, aplicações diferentes, trabalhar ou estudar, era sem sombra de dúvidas a cereja no topo do bolo. Mas parece que a Microsoft resolveu agora virar o jogo e veio a público informar não só a imprensa, mas também como todos os utilizadores em geral, que não vai ser possível usar o Windows 11 em computadores da Apple que tenham o novo SoC M1. Pelo que se pôde perceber, esta é uma notícia que passa por uma decisão momentânea. Mas ao que tudo indica, a Microsoft não tem mesmo interesse nenhum em dar suporte a esta questão. Aliás, existe a ideia que é a própria Microsoft que estará a impedir que o Windows rode em PCs da Apple, visto que recentemente numa build de testes, vários usuários relataram problemas de estabilidade e alguma incompatibilidade, o que de certa forma dá indícios que é uma espécie de bloqueamento por parte da própria Microsoft. O programa Parallels, que é amplamente usado e que permite aos usuários de Mac com processadores Intel executem o Windows e Linux, conseguiu contornar o problema do Windows 11 com a versão 17.0.1 e sem qualquer bloqueio por parte da Microsoft. Ainda assim, não existe qualquer garantia que esta situação será mantida por muito tempo, pois aparentemente parece ser um bug momentâneo. Por fim, a Microsoft acabou também por confirmar que até nos sistemas de virtualização o suporte para o Windows 11 não será garantido, tal como é o caso do Parallels, como ainda agora referi. Fica assim muito claro que a Microsoft não tem planos futuros para que o seu sistema operativo corra em hardware da Apple, seja em que condições for, acabando por deixar os utilizadores sem o acesso a que estão habituados. Eu trouxe-vos esta notícia porque quando vi esta notícia e tentei me inteirar do que se estava a passar, não encontrei razões aparentes, ou seja, nos diversos sítios onde tentei pesquisar esta notícia, não vi assim uma justificativa por parte da Microsoft o porquê desta questão estar a acontecer e pelos vistos é uma situação que é a longo prazo. Ou seja, se sempre a Microsoft permitiu que nos computadores da Apple fosse rodado o seu próprio sistema operativo, não sei por que carga d'água é que agora a Microsoft tomou esta decisão.
Não sei se foi por uma questão da Microsoft ter sentido demasiada pancada daquilo que a Apple foi capaz de fazer com o seu M1, visto que é um processador que trabalha numa arquitetura ARM, que a própria Microsoft tinha lançado há uns anos atrás, que até com um certo sucesso, mas que não teve assim uma grande aderência por parte dos usuários. O que é certo é que a Apple, depois, uns anos depois, ao montar uma estrutura em cima do mesmo sistema ARM, virou o sucesso fantástico que tem sido. O que é certo é que os novos equipamentos que têm sido lançados com este novo processador M1 de facto tem sido um sucesso estrondoso que abanou completamente o mercado tecnológico, justamente por aquilo que eles são capazes de entregar a nível de poder de processamento, como também de gestão e de gestão, né, neste caso dos recursos de gestão de bateria. Ou seja, quando vocês têm notícia que até os próprios engenheiros da Apple, quando viram a gestão de bateria que este M1 era capaz, até eles acharam que aquilo era um bug, porque não estavam a perceber como é que era possível um processador com tanto poder de processamento e tivesse a consumir tão poucos recursos. Eles acharam mesmo que era um bug e até fizeram testes exaustivos até que chegaram à conclusão que era mesmo aquele próprio processador que estava a ser capaz de fazer e a ter aqueles resultados incríveis. Ou seja, e isto realmente abanou com o mercado tecnológico de uma maneira que fez até muita gente abandonar os seus computadores Windows, aderindo a computadores da Apple, nomeadamente com o MacBook Air e com o Mac Mini, mais até o Mac Mini, por causa do preço que se encontra ele no mercado, onde já se consegue o Mac Mini a partir dos 700 e tal euros, isto em questões de euros, acabou por tornar... por ser um sucesso. Eu falo mesmo até por mim, que tenho o Mac Mini em casa e claro que eu também não posso, claro que eu estou maravilhado com o resultado que o Mac Mini me oferece, mas não posso dizer que é um computador incrível na perspectiva que os computadores que eu sempre tive hoje eram computadores considerados fracos, ou seja, aquilo que eles me entregavam era mau demais para ser verdade, mas também sabia que tinha pago pouco por esses computadores, logo não poderia esperar que me entregassem resultados excelentes. Mas quando de repente vocês utilizam computadores completamente fraquíssimos e dão de repente um salto para um M1, quer dizer, parece que vocês mudaram da noite para o dia. E de facto estou super satisfeito com os resultados que aquele mini computador é capaz de entregar. E isto, voltando um bocadinho atrás na explicação que eu estava a ter há pouco, foi o que eu vos disse. A Microsoft lançou há uns anos atrás computadores, ou um computador, já não sei dizer se foi um ou se foram mais, computadores baseados numa estrutura de processador ARM. O que é certo é que tinha excelentes resultados, mas não houve uma aderência por parte do público e aquele projeto meio que ficou em stand-by. E não sei se eles sentiram essa pancada por terem lançado um projeto que de certa forma revolucionou o mercado, mas que não teve um olhar interpretativo por parte dos usuários, por parte dos consumidores, por parte da imprensa, por parte do mundo tecnológico, o mesmo olhar que agora as pessoas tiveram quando foi o lançamento do M1. Não sei se aquilo talvez tenha provocado a eles uma dor de cotovelo, uma espécie de birra, uma espécie de azia, por verem que tinham lançado algo realmente extraordinário que não tinha tido adesão e que de repente a concorrência lança algo igual e de repente tem uma adesão brutal. Só que o estranho é que a própria Microsoft beneficiava desta situação, porque eu tenho conhecimento de muita gente que comprou equipamentos da Apple pelo simples facto, ou seja, equipamentos que tinham um processador Intel, pela a facilidade e de saberem que ao comprarem aquele equipamento podiam usufruir dos dois sistemas operativos, ou seja, era a pessoa ter a facilidade de ter o melhor dos dois mundos, ou seja, compravam um único equipamento, não precisavam de ter mais do que um, ou seja, bastavam só comprar um computador e rodavam lá os dois sistemas operativos, ou seja, quando ligavam o equipamento era escolhido, era dado logo a oportunidade, logo no início, no arranque do equipamento, a opção do usuário escolher se queria arrancar no sistema da Apple ou se queria arrancar no sistema Windows.
Ou seja, à conta disto, a Microsoft fartou-se de vender, entre aspas, licenças por conta desta situação. Agora, não sei que política é esta, quem é que tomou esta decisão, também não sabemos se de facto é uma decisão definitiva, mas o que é certo é que este tipo de decisão aparentemente acaba por prejudicar a Microsoft, porque em vez de venderem o seu sistema operativo a mais computadores, acabam por limitar, porque sabem que aquilo depois não vai rodar em equipamentos da Apple, que é também amplamente usado no planeta, é amplamente usado em todo o mundo, não nos mesmos números que computadores que rodem, que rodem Windows, mas ainda assim existe muita gente, milhões de pessoas em todo o mundo que usam para o seu sistema diário computadores da Apple. Ou seja, não se percebe muito bem que jogada é que foi esta, se foi uma questão de birra, se foi uma questão, ou neste caso má gestão por parte da equipa que toma, ou seja, da equipa administrativa que toma este tipo de decisões. Não sei de facto, foi o que eu vos disse, eu tentei pesquisar, não encontrei uma justificativa por parte da Microsoft o porquê desta decisão. Vamos acompanhar para ver se isto de facto é uma decisão definitiva, ou se de hoje para amanhã a Microsoft volta atrás na sua decisão, porque acaba por também sentir no bolso, ou seja, isto tem tudo a ver com números, isto tem tudo a ver com dinheiros, e se eles sentirem que de facto isto pesa nos seus bolsos e principalmente no descontentamento ou descontentamento por parte dos seus clientes, por parte dos seus consumidores, eles acabam por voltar atrás e tomar uma decisão diferente do que aquela que eles anunciaram agora recentemente. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.